Nós crescemos acreditando que contos de fadas são coisa de meninas. O problema é que os homens também têm seu conto de fadas. E sabe qual é? O de que você precisa ser um cara legal e gente boa para conquistar as mulheres. O problema? Contos de fadas são exterminados quando entram em contato com o mundo real. Enquanto você segue religiosamente o manual do cara legal que a sociedade te vendeu, outros homens estão reescrevendo as regras do jogo e levando exatamente as mulheres que você deseja. E o pior, muitos desses homens são bem menos inteligentes do que você, e talvez seja exatamente por isso que eles estão saindo na frente. É por isso que hoje vou revelar 7 regras que os cafajestes quebram para sempre terem mulheres correndo atrás deles. E atenção, não tem nada a ver com fazer coisas ilegais ou desrespeitosas, mas sim com aquelas normas sociais que todo mundo segue sem questionar e que só te fazem parecer mais um cara bonzinho. Aquele que ela até elogia, mas depois dispensa. E é justamente aqui que entra a virada de chave. Mulheres frequentemente elogiam um tipo de cara, mas no fundo se apaixonam por outro totalmente diferente. É por isso que você tem 2 opções. Ser o fofinho que recebe aplausos, mas sempre fica sem ninguém. Ou ser o cara controverso, inconveniente e até parecer arrogante, mas que desperta emoções que ela simplesmente não consegue controlar. Regra número 1. Cafajestes se colocam acima das mulheres que eles querem. Pode parecer arrogância, mas é pura psicologia evolutiva em ação. Enquanto você transforma cada mulher atraente numa deusa intocável, eles operam em uma frequência completamente diferente. Enquanto você fica pensando demais e se importando com o que ela pensa, os cafajestes simplesmente agem como se a mulher não fosse lá aquelas coisas. Você fica disponível 24 horas, respondendo mensagens em 2 segundos, curtindo cada foto como se fosse a coisa mais interessante do seu dia. Isso é como se você fosse um vendedor desesperado numa feira, gritando, compra, compra, tá barato, implorando atenção. Mas imagine que tem outro vendedor fazendo o oposto. Ele simplesmente organiza seus produtos com calma, conversa naturalmente com quem se aproxima e quando alguém demonstra desinteresse, dá de ombros e continua sua vida. Qual dos 2 você compraria? Qual transmite mais confiança no produto? Sua mente consciente pode dizer, o primeiro está se esforçando mais, mas seu instinto primitivo escolhe o segundo, porque ele não transmite desespero e desespero mata a atração. Com mulheres funciona exatamente igual. Aqui está o paradoxo que ninguém te contou. Mulheres podem falar que querem humildade masculina, mas observe para quem elas olham numa festa. Não é para o cara tímido no canto. É para aquele que comanda a conversa, que tem presença, que ocupa espaço sem pedir desculpas. É psicologia evolutiva pura. Durante milhões de anos, fêmeas de todas as espécies desenvolveram atração por machos dominantes porque isso significava proteção e recursos. Esse programa ainda roda no cérebro feminino moderno, mesmo que elas não tenham consciência disso. Quando você se coloca como fã desesperado pedindo autógrafo, você automaticamente vira inferior na hierarquia dela. E sabe qual o problema? Às vezes, elas até olham para quem está abaixo, mas com intenção de tirar vantagem, não de se entregar. Regra número 2. Cafajestes não têm medo de arriscar. Isso pode até parecer cruel, mas homens dominantes tratam oportunidades românticas como um investidor trata ações na bolsa. Eles diversificam o portfólio. Não colocam todos os ovos numa cesta e, principalmente, não têm medo de tomar prejuízo. Sabe por que o cafajeste não fica sozinho lambendo os dedos? Porque quando ele toma um fora, ele já tem outras 4 ou 5 mulheres no banco de reserva. Eles não apostam todas as fichas em uma única mulher. Deixe-me contar sobre 2 irmãos gêmeos que conheci. Marcos e Mateus, fisicamente idênticos, mas na vida real não podiam ser mais diferentes. Toda vez que o Marcos conhece uma garota interessante, e imediatamente ela vira o centro do universo dele. Ele cancela compromissos quando ela chama, rearranja a agenda inteira, vive checando se ela visualizou as mensagens. Quando ela diz que está ocupada para sair, ele oferece alternativas, horários flexíveis, qualquer coisa para encaixar na agenda dela.
Mateus também se atrai por algumas garotas, mas diferentemente do irmão, ele não se preocupa tanto com elas. Ele convida para sair numa boa, mas se ela arruma desculpa, ele simplesmente diz, beleza, quem sabe numa próxima, e parte para outras atividades. Ele não fica remoendo, não. Fica insistindo. Não reorganiza a vida em torno dela. Sabe qual o resultado? Os anos passam e Marcos continua correndo atrás da mesma mulher que o trata como opção, sofrendo e se contentando com migalhas. Enquanto isso, Mateus já seguiu a vida. Saiu com 5 mulheres diferentes, incluindo 2 que inicialmente o rejeitaram, mas voltaram atrás quando perceberam que ele não ficou mendigando atenção. A diferença? Mateus entendeu que escassez cria valor. Quando você está sempre disponível, você não vale nada no mercado da atração. Porém, quando você pode ir embora, você se torna precioso. Regra número 3. Cafajestes não pedem permissão para tomar atitudes ousadas. Esta regra vai contra tudo que te ensinaram sobre consentimento e cavalheirismo. Homens dominantes não. Ficam perguntando o que eles podem ou não fazer. Eles agem primeiro e perguntam depois. Não estou falando de desrespeito ou invasão. Estou falando de liderança masculina autêntica. Imagine 2 cenários numa festa. No primeiro, você pergunta, posso pegar na sua mão? Posso te beijar? Posso te abraçar? No segundo, você lê a linguagem corporal, sente a energia entre vocês e age no momento certo com confiança natural. Qual das 2 experiências ela vai contar para as amigas como incrível? Qual vai ficar na memória dela como masculinidade? A energia masculina é naturalmente ativa, iniciadora, decidida. A energia feminina é naturalmente receptiva, responsiva, adaptável. Quando você fica pedindo licença para tudo, você está operando em energia feminina, e isso cria um desequilíbrio que mata a polaridade sexual. Não é machismo arcaico, é biologia. Ela quer sentir sua presença masculina, sua capacidade de liderar, sua confiança em tomar decisões. Isso desperta o feminino dela, que é exatamente o que cria química sexual real. Não é coincidência que 50 Tons de Cinza vendeu mais de 100 milhões de cópias para mulheres. O protagonista não pedia permissão para existir. Ele comandava a dinâmica com segurança absoluta. E isso não tem nada a ver com assédio, mas sim com leitura do ambiente. Agir sem pedir permissão não é ser apressado ou tentar agarrá-la à força. É saber o momento certo de avançar as etapas, sem precisar perguntar. Regra número 4. Eles usam outras mulheres, como marketing involuntário. Essa é uma das táticas mais potentes e perigosamente eficazes que os cafajestes usam. Eles transformam outras mulheres em uma espécie de vitrine social. Quando uma mulher vê que um homem é desejado por outras, seu valor automaticamente sobe no inconsciente feminino. Isso tem base na psicologia evolutiva. Mulheres são programadas para buscar parceiros que já foram validados por outras. Quando ele aparece cercado de mulheres, ou quando deixa claro que outras estão interessadas, ele cria uma sensação de escassez e competição. E adivinha? Isso acende o gatilho da atração. Mas o mais intrigante é que esses homens nem sempre precisam dizer nada. Eles não pedem para as mulheres falarem bem deles. Elas fazem isso sozinhas, muitas vezes sem perceber. Uma curtida em foto, um comentário carinhoso, uma história antiga mencionada entre amigas. Tudo vira marketing involuntário. Ele se torna o produto desejado no mercado emocional. E para a mulher que está observando de fora, surge aquela dúvida magnética. O que ele tem de especial que atrai tantas assim? A maioria dos homens bons comete o erro de se esconder. Eles querem parecer respeitáveis, discretos e acabam invisíveis. Já o cafajeste faz o oposto. Ele se mostra, ele circula, ele deixa rastros. As mulheres que passaram por ele, até as que foram magoadas, ainda assim acabam fortalecendo o valor dele diante das próximas. Ele quebra a regra da modéstia silenciosa e usa o desejo alheio como combustível para o próprio jogo. Isso cria uma aura quase mitológica em torno dele. Regra número 5. Eles criam uma montanha russa de emoções.
Criar uma montanha-russa de emoções significa que a relação tem que subir e descer. Não pode ficar sempre igual, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Se você for sempre frio, ela vai sentir. Mas se você é sempre legal e carinhoso, ela vai enjoar, pode ter certeza. Portanto, o segredo é mesclar. Não pode ser sempre perfeitinho. Enquanto você tenta ser o namorado perfeito, sem defeitos, sem surpresas, completamente previsível, os cafajestes criam furacões emocionais controlados que viciam. Pense na diferença entre ver um filme parado e outro que te deixa sem fôlego. Ambos são filmes, mas qual mexe mais com você? Qual desperta mais sensações? Eles não são homens certinhos que nunca causam ondas. São intensidades emocionais que despertam sentimentos que ela nem sabia que existiam. E quando uma mulher sente emoções intensas com um homem, isso cria vício psicológico. Todas as características anteriores convergem para criar essa intensidade. A posição de superioridade, a disposição para correr riscos, o mistério constante, a liderança. Tudo isso forma um coquetel emocional poderoso. Ela pode até elogiar o cara perfeito depois, mas sempre vai comparar com a intensidade que sentiu com aquele que a fez sentir viva de verdade. Regra número 6. Eles nunca revelam seus reais sentimentos. Essa é uma das jogadas mais poderosas dos cafajestes. Eles nunca entregam seus sentimentos de bandeja. Não é que sejam emocionalmente vazios, eles apenas entendem o jogo psicológico por trás do valor percebido. Eles sabem que no momento em que escancaram tudo o que sentem, perdem o controle da dinâmica. Ao manterem suas emoções em território nebuloso, eles criam dúvida. E a dúvida para muitas mulheres é afrodisíaca. É como um enigma que a mente não consegue parar de tentar resolver. Será que ele gosta de mim? Porque ele some e depois volta. Será que estou perdendo ele? Quando um homem se declara cedo demais, sem que a mulher tenha investido emocionalmente no processo, ele mata o mistério, dá fim ao jogo antes mesmo do segundo tempo. E o cafajeste entende isso com precisão cirúrgica. Ele dá sinais, provoca emoções. Às vezes parece vulnerável, mas nunca deixa claro o bastante para que ela se sinta completamente segura. E é exatamente essa insegurança que alimenta o desejo. Porque no fundo, o coração humano valoriza aquilo que ainda não tem certeza se possui. Além disso, esse comportamento ativa um mecanismo inconsciente nas mulheres: a vontade de conquistar o homem. Ao contrário do que muitos pensam, as mulheres não querem um homem que implore amor. Elas querem aquele que parece ser um prêmio raro. E quando os sentimentos dele são uma incógnita, ela entra num estado de alerta emocional. Começa a investir, ainda que em silêncio. E quanto mais investe, mais presa emocionalmente ela fica. Regra número 7. Eles têm uma relação saudável consigo mesmos. A regra mais poderosa de todas é sobre algo que a maioria dos homens pensa que tem, mas na prática não demonstra: amor próprio genuíno. Não estou falando de arrogância tóxica ou narcisismo patológico. Estou falando de uma relação saudável consigo mesmo que se manifesta em cada decisão que você toma. Homens que adotam essa postura não mendigam atenção, não reorganizam a vida inteira em torno de uma mulher, não aceitam migalhas emocionais, não vivem na ansiedade de agradar a todo custo. Eles operam de um lugar de abundância interna, sabem que são valiosos, independente da aprovação externa. E essa energia é magneticamente atraente porque é rara num mundo cheio de homens carentes de validação. Quando você realmente se valoriza, você naturalmente se cuida, investe no próprio corpo, na própria mente, na própria evolução. Não para impressionar ninguém, mas porque você merece a melhor versão de si mesmo. E aqui está o segredo que vai mudar tudo. Quando uma mulher percebe que você não precisa dela para se sentir completo, ela quer fazer parte da sua vida. Quando ela sente que você está mendigando presença dela, ela perde todo o interesse. É paradoxal, mas é real. Quanto menos você precisar de aprovação feminina, mais ela aparecerá naturalmente na sua vida. Agora, uma advertência importante: não se torne obcecado por transformação. Muitos homens descobrem essas regras quebradas e entram numa espiral ansiosa de autocobrança.
querem resultados imediatos, se comparam o tempo todo, se frustram quando não veem progresso rápido. Essa ansiedade é contraproducente. Desenvolva-se com paciência. Pratique essas mentalidades diariamente, mas principalmente seja grato pelo que já conquistou. Gratidão atrai abundância. Desespero afasta oportunidades. Você não nasceu para ser mais um homem comum, seguindo regras que te mantêm medíocre. Você tem potencial para ser extraordinário, para viver experiências extraordinárias, para atrair mulheres extraordinárias. Mas isso exige que você abandone as crenças limitantes que te foram impostas e comece a quebrar as mesmas regras que homens de alto valor quebram todos os dias. Se este conteúdo ressoou com você, se sentiu aquela centelha de reconhecimento, deixe sua marca nos comentários escrevendo gratidão. E se precisa de orientação mais específica para aplicar essas regras quebradas na sua realidade, busque ajuda especializada. Sua jornada de transformação começa agora. A pergunta é: você vai continuar seguindo as regras que te mantêm na mediocridade? Ou vai começar a quebrá-las como os homens que conseguem exatamente o que você quer?